Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é quarta-feira santa e o evangelho que vamos meditar é o de São Mateus, capítulo 26, versículos do 14 ao 25. É a segunda vez nesta Semana Santa em que ouvimos um evangelho que faz alusão à última ceia e à traição de Judas. O evangelho de amanhã, quinta-feira santa, também fará a mesma referência. No evangelho de hoje, os discípulos perguntam a Jesus onde eles deveriam fazer os preparativos para comer a Páscoa, pois estava próxima à grande festa dos judeus, a Páscoa, na qual era imolado o cordeiro, que fazia memória da saída do Egito, do povo de Deus, para a terra prometida. Jesus mudará o sentido desta Páscoa dos judeus. Ele a substituirá pela celebração do seu santo sacrifício na cruz, que nós chamamos de Santa Missa, de Eucaristia, de Ceia do Senhor. Vejamos, meus irmãos, a dedicação dos discípulos de prepararem a Páscoa. Eles seguem todas as recomendações de Jesus. Eles não preparam a última ceia ao gosto deles, mas ao gosto de Jesus, porque a celebração é dele. E como eu disse, a última ceia celebra a instalação do novo sacrifício, da Santa Missa, que é a memória da imolação de Jesus na cruz por nós. A Santa Missa não é propriedade nossa, não somos dono dela. A Santa Missa é uma celebração de Jesus. É Ele então que nos diz como a Santa Missa deve ser celebrada. E os discípulos preparam com muita dedicação a última ceia. Imitemos também os discípulos, preparando-nos para a celebração da Santa Missa. Preparemo-nos com oração, piedade, para participarmos da Santa Missa. É também na missa, nesta última ceia, que Jesus chama os discípulos a fazerem uma espécie de ato penitencial, quando ele se refere que um dos 12 haverá de traí-lo. Cada apóstolo começava a se perguntar, ou melhor, a perguntar ao Senhor: será eu, Senhor, que te trairei? Jesus sabia quem era. Jesus sabia que era Judas. Ele não revela o nome de Judas, porque todos nós somos culpados, todos nós temos pecados. Então, se Jesus apontasse Judas como o seu traidor, os apóstolos voltariam os olhares somente para Judas e esqueceriam de olhar para si. Nós também, queridos irmãos, no início da missa, fazemos esse ato penitencial, pedimos perdão ao Senhor antes de nos aproximarmos do banquete eucarístico. Portanto, antes de Jesus entregar aos discípulos o seu santíssimo corpo e o seu santíssimo sangue, ele fala aos discípulos que haverá um que haverá de traí-lo e, portanto, cada um se acusa. Meus irmãos e minhas irmãs, o grande bispo norte-americano Fulton Sheen, o venerável Fulton Sheen,
ensinava que Jesus sempre anunciou a traição de Judas, ligando-a a esse contexto da última ceia, da Eucaristia. Então, meus irmãos, aprendamos com o venerável Fulton Sheen que a última ceia revela as nossas reais pretensões, intenções. Realmente a Eucaristia, ela é o coração da Igreja. A Igreja vive da Eucaristia. A Igreja faz a Eucaristia faz a Igreja. Então, digamos que a Eucaristia é o coração da Igreja, mas também é o ponto fraco da Igreja. Se nós não zelarmos pela Eucaristia, a Igreja ficará altamente comprometida. Em quantas Eucaristias há traidores? Então isso fragiliza a Igreja. Por isso que a Igreja pede da nossa parte muito zelo em relação à Eucaristia, porque a vida da Igreja está na Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, então não é por nada que nesses dias ouvimos esses evangelhos sobre a última ceia, porque a última ceia, ela será a memória perpétua desses grandes acontecimentos da nossa salvação que celebramos durante essa Semana Santa. Toda missa é a celebração do sacrifício de Nosso Senhor. Assim como na última ceia havia aqueles que amavam Jesus, como também havia aquele que traía Jesus, nas nossas missas há aqueles que amam Cristo, mas há aqueles que também atentam contra a celebração do sacrifício de Cristo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.